Se você já foi passear na roça, com certeza se encantou com aquela paz, com o cheiro da natureza, o barulho dos passarinhos e o tempo que parece passar mais devagar. E é verdade, viu? Para quem vai só visitar, a vida na roça parece um paraíso. Mas que muita gente da cidade não imagina é que por trás dessa calmaria toda existe uma rotina puxada de muito trabalho e desafios diários que só quem vive no campo conhece. Oi, gente, aí eu mandei pintar a cabeça, essas estacas tudo de preto. Vocês gostou? Fala pra mim aí. Deus fez o soja, fez o milho, o Satanás foi lá e fez a corda de viola. Ô, desgraça, viu? Ei, Júnior, os cabas que tem mestrado, doutorado, tem isso, tem aquilo. Nós tem o quê, meu filho? Nós temos só as mães. Nós tem as mães. Para quem vai só no fim de semana, parece vida de rei. Redes balançando na varanda, café fresquinho feito no fogão a lenha, frutas tiradas do pé. Mas para o homem e a mulher do campo, a vida é bem diferente. A vida é boa até que existe, sim, mas vem depois de muito suor. A lida é pesada e começa cedo, muitas vezes ainda no escuro, e só termina quando o sol já está quase se escondendo atrás das montanhas. Contemos as vacas, deu só 14. Agora começa a saga procurando a nuvinha que criou lá pra cima, num varal desgraçado, chovendo. Gente, o pai não tá em casa, não é possível um negócio desse. Vamos, que aqui trabalha, não faz bolacha. Bem que o Pedrinho disse que ele não tem vaca, porque quando precisa ele não tá em casa. Típico do colono indo buscar um terneiro, ó, usando a bolsa de guarda-chuva. Cebolemos morro acima agora, procurar a novilha e o provável terneiro que deve ter nascido. Por Deus, que eu tô vivendo um filme. Só não contava que ia ser de terror. Na verdade, tá mais pra uma comédia, porque o que me fazem de palhaço essas vacas, eu mereço um troféu primeiro lugar alpinismo. Não dá pra ter um segundo de sossego. Daí todo mundo sai do sítio, fica só eu aqui. Daí olha o que acontece, gente. Tá todas as vacas e o boi no soja. A casa quer se mudar e os bichos querem ir junto, de certo. São tempos difíceis para as patricinhas do agro mais uma vez. Vamos! As mimosas me deram foi um baita de um baile e testaram o meu senso de autocontrole. Vamos, que elas estão voltando! Não deu certo. A pessoa que inventou esse tal desse portão de arame aqui, vou ter que contar, viu? Missão cumprida. Salvei a plantação de soja. Gente, não sei se isso se encaixa em falta de humildade ou como é que funciona. Mas, ó, estão reclamando aí do preço do café, né? Tá caro, não sei o quê. Mas, ó, tô achando ruim não. Porque pra mim podia subir mais um cada ainda, ó. Eu tenho pra vender, né? Pra comprar. Dá uma olhada. Rapaz, isso aqui é a vida, viu? Hã? É isso aí, menino. Dica de como ganhar dinheiro na roça. Levante cedo, vá trabalhar, tirar capim pro seu gado. Lute, que você vai cansar. Vai ficar cansado igual um condenado. Isso não quer dizer que você vai enricar, mas também fome você não vai passar. Você vai criar um porco, um peru, um bode, um capote, um boi. Fome você não passa não. Trabalhar você trabalha muito. Em regiões em Ribeirão de você também tem de monte. Mas você vai conseguir. Deus é mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos à luta. E é isso aí. Dá pra viver na roça sim. Só que você não pode rir o dia todo dormindo, né? Tem que se levantar, tem que ser de 5 da manhã a 8 da noite. É desse jeito. Eu poderia ter um carro no valor de 22,5 mil. Mas tá aqui o investimento. Tá sujo porque a gente tava usando. Aqui eu também podia ter um carro. O valor desse aqui eu não sei. Aqui eu podia ter um carro no valor de 7 mil. Só que essa marca aqui é meio suspeita, gente. Que não faz nem 2, 3 meses que a gente comprou isso aqui e já tá dessa situação. E ela não fica no tempo, ela só tá aqui porque o trator tava engatado com outras coisas. Podia ter um carro de 15 mil reais. Eu poderia ter um carro de mais ou menos 30 a 40 mil, se eu não me engano. Não sei bem.
E esse aqui foi pagado 4 mil, se eu não me engano. 4 ou 6, não me lembro. Alguma coisa assim. E eu poderia ter um carro de 200 mil. Não tenho carro, mas temos os implementos para... A rotina de quem mora na roça é trabalho o tempo todo. Tem que cuidar da lavoura, plantando, carpindo, colhendo, tratar dos animais, dar ração, água, vacinar, limpar os currais, sem falar na manutenção da própria propriedade, que nunca para, arrumar cerca, cortar mato, mexer com trator, operar máquina. É serviço que não acaba mais. Tá de boa, colhendo, de boa, sobe a escada. E o trator morre e a escada não desce. Tudo tranquilo, de boa. Ô, cunhado, aí, ó. Estendendo a mistura de boiadeira aí, ó, não, Rony? Ah, malícia, Júlio. Aí vendo? Aqui é o chicletão do boiadeiro. Isso aí é o chicletão do boiadeiro. Ela é. Só pra quem gosta mesmo. Entende a coisa, ó. Aí vendo? Ah, cunhado. Massa não, cunhado, só tarantela, hein? E vem? Vai bem no charquinho ou não? Vai bem, filho. Só isso aí pra não aguentar a auditoria. Charco machixe. Charco mandioca. É só pra quem gosta mesmo. Não é por Nutella não, criado no Danoninho. Ó. Comer gordura é pra pouco, cunhado. Tchau, obrigado. E agora nós vamos triar o arroz, pessoal. É muito legal isso. Lá embaixo já tá o povo tudo esperando, ó. Pra nós triar o arroz. E a cachorrada tá tudo junto. Funcionou o trem, pessoal. E o bagulho é louco aqui. Eu gostei do facãozão do pai. O Jariz, quando eu chegar lá no céu, que bater na porta de São Pedro ia perguntar à profissão, ela falou, não, nós toda rio fui tirador de leite. Eu falei, meu filho, pode passar pra dentro. Passa pra dentro e vou arrumar um punhado de mulher pra vocês ainda. Nós não tem pecado, não. Que pecado nós temos, meu filho? Um homem que acorda 3h30 da manhã e deita 6 horas da noite, tu cagado de boi, devendo e só sofrendo. Que pecado que nós tem? Se esquece isso, velho. E aqui na roça nós tá de pé logo cedo, nós já acorda junto com as galinhas pra ir direto pro curral. E assim que eu terminei de me arrumar, fui prender os bezerros e logo em seguida fui prender as vacas. Tinha uma que tava meio agarrada, eu já fui lá sacudir ela. E por aqui funciona assim, a hora que a gente tem um tempinho pra descansar um pouco, a gente não tá descansando. Tá observando as vacas pra ver se tem algum bicho, alguma coisa de errado. E olhem só a situação que está o nosso curral com essa chuvada aqui de Rondônia. E pra nossa sorte a água escorre tudo pra dentro do curral, por isso que tá assim, só o lamareiro. Isso aqui tá liso igual quiabo, pra cair um tombo daqui pra ali. E por aqui está chovendo quase todo dia. E aí na sua região, como é que tá de chuva? Nós terminamos de tirar a primeira remessa de leite, então já fomos lá esvaziar os tamborzinhos. Nós não tá acostumado com um tambor muito cheio, então quando ele enche um pouquinho a mais, a gente acaba fazendo uma cagada. Na hora de nós terminar de despejar o leite, despejamos, foi no chão. E nessa hora aqui já tava acabando, só faltava metade das vacas ainda. A situação por cá não tá muito boa não, pensa no barro pesado pra andar lá fora. Já toquei minhas 4 vaquinhas pra dentro e já fui começar a peiar pra me pôr a ordenha pra funcionar. E os nossos choqueiros de Galizé aqui é diferente, é no alto mesmo. As vacas
vacas que ficam por último sempre são as que tá desmamando ou as novilhas recém-paridas. E quem amansa as novilhas por aqui é eu e a minha irmã. Uma segura pelo chifre e a outra vai lá pear. E nós demoramos mais pra pear a vaca do que pra tirar o leite. Deu meio litro. Quem vê os animais no campo pensa que é só alegria, mas lidar com bicho grande e pesado é coisa séria. Tem touro bravo, cavalo arredio, vaca que não quer dar leite. E não é só isso, manter a saúde dos animais é fundamental. Um animal doente pode significar prejuízo grande, já que muitas famílias dependem da venda desses bichos para viver. Alimentação balanceada, vacina em dia, atenção nos mínimos sinais de doença. Tudo isso faz parte da rotina de quem convive com os animais da roça. Bom dia, Bastião. Toma brilho, rapaz. Ave Maria, que sono pesado é esse, hora dessa? Você tá doido, moço? Bora pra uma, moço. Tal do cavalo, quando o cabo soltar cavalo, o cabo tem pé no pé. Ele tá preocupadinho, comendo capim. Aí, preocupação dele. Ah, pô. Olha a astúcia desse cavalo. Ele fica lá perto da vaca de bezerro, que ele sabe que eu não vou lá. Toda vez que eu vou pegar ele, que ele tá no meio do gado assim, ele sempre vai lá perto da vaca de bezerro. A vaca se afastou ainda agora dele, ele foi pra perto da vaca. Ó. A vaca vai andando e vai pra perto da vaca, ó. Ele sabe que eu não vou perto da vaca. Mas que cavalo ordinário, cara. Ó lá. Mas vocês acham que eu não vou comer o Sansão, meu bichinho que eu amo, né? Deus me livre de eu matar meu Sansão, gente. Vocês acham que eu vou matar meu Sansão, não? Né não, meu filho? Aqui, deixa eu coçar aqui. Olha, ó, como ele é mansinho. Quando ele chega em casa, ele é manso, mas quando ele tá no mato, ele é brabo. Os cachorros correm atrás dele aí que vai doido. Ele rebater em casa. E tem coisa que só acontece mesmo no interior, viu? Quem nunca viu aquele bando de homens descendo dos cavalos e do nada começando a dançar no meio da poeira? Ou aquela cena de uma moça toda bonita, mas coberta de lama até os cabelos, depois de passar de moto pelas estradas de barro. É esse o espírito, essa mistura de simplicidade e alegria que faz a vida na roça ser única. Aqui, cada dia é uma história diferente, mesmo engraçada, outras desafiadoras, mas todas cheias de vida. Obrigado por assistir e até a próxima. A maior mina do planeta Terra. Olha o tanto de bomba ligada, tudo de uma vez. Todas essas mangueiras descendo por gravidade. Mais bomba ali em cima, mais bomba aqui, a grossura desse cano. E mais bomba aqui. Tudo de uma mina só e o tanto de água que ainda sobra para descer ainda. Coisa única, nunca vi na vida igual. Esse é o ninho que elas botam menos. Esse é onde elas botam menos quantidade, tá assim. Esse agora é o ninho que elas preferem, que são os ninhos azul, feito de... Ó. Isso aqui é porque não deu tempo para eu vir ontem. Aí acumulou. E ainda tem muitas aves botando ainda hoje. O tamanho dessa daqui que a gente achou aqui na chácara. Olha o tamanho disso daqui. Eu vou estar mostrando pra vocês que essa mandioca é diferente, ó. Ela é rosa. Não sei se tá dando pra ver aí a cor bem, mas ela é rosa por dentro. E aí, vocês já tinham visto a mandioca rosa, ó? É rosa por dentro. E olha o tamanho. Cada tamanho gigante que a gente tem aqui, ó. Eu não consigo nem pegar, ó. Parece uma batata, né? Mas é mandioca. E ela é rosa por dentro. Aqui se fala mandioca, né? Mas tem o nome aipim, que é lá no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Paraná eu falo mandioca e tem o nome macaxeira. E vocês? Como vocês chamam? Olha só.
Mas desse tamanho aqui, eu acho que vocês ainda não tinham visto, né? E ainda mais rosa. Cadê? Ó, rosa. Gente, agora o Naturando tem o Clube de Membros, um modo mais prático para quem gosta do nosso trabalho de apoiar ainda mais o canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também fará parte do grupo de WhatsApp do Naturando, onde são postados vários vídeos por dia, com tudo sobre a roça, além de poder interagir com outros participantes. Para quem quer um conteúdo diferenciado, clique no botão Seja Membro e veja os vídeos sem propaganda, sem narração e ainda um conteúdo bem diferenciado, pois muita coisa que eu não posso postar aqui, eu posto por lá. Até mais!